começando um estudo sobre os ensinamentos e teses sobre Yeshua HaMashiach desde os primeiros séculos. Os ensinamentos e teses sobre Yeshua HaMashiach nos primeiros séculos de nossa era nos mostra claramente o distanciamento dos conceitos da cosmovisão proveniente da tradição judaica e escritos do Tanakh, berço e fonte de todo entendimento sobre o Mashiach prometido e enviado do Deus de Israel, Deus de Abraham, Isaac e Jacob. É certo que os primeiros discípulos de origem não judaica que deixaram escritos o desenvolvimento da teologia nos seus respectivos períodos carregavam ainda vestígios claramente identificáveis da doutrina de base judaica. Contudo, se mostram influenciados pela filosofia grega, como também por ideias místicas orientais em aglomerados de teologias, de teorias e de sistemas filosóficos que infiltraram no pensamento de forma crescente com o passar dos anos. Os primeiros Talmidim de Yeshua nunca receberam uma direção divina em desenvolver ou se influenciar por nova visão de redenção e religião desvinculada da sua fonte matriz, que é a fonte judaica da revelação divina, entregue na Torá, no Sinai, comunicada pelos profetas e nos escritos sagrados. Nem foi dado ao próprio Mashiach outra direção vinculada com pensamentos filosóficos ou de procedência mística e pagã. Pelo contrário, a cosmovisão das nações eram totalmente desprovidas de conceitos judaicos da vontade do Eterno e desaprovadas pelos profetas e sábios, como relatado na Bessorá por Yeshua. Yeshua mesmo diz um texto a respeito disso. E ele fala o seguinte, lá em Matatiahu 6:7, ele fala o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, existia já uma concepção judaica de que os gentios não tinham um conhecimento do Deus de Israel, não tinham um conhecimento da forma certa de como buscar ao Eterno. Como também Rav Shaul fala ali em 1 Coríntios 10:20, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos Shedim e não ao Eterno. Rav Shaul diz que os gentios, ao sacrificarem aos ídolos, eles estão sacrificando aos demônios. Yeshua comenta com a mulher samaritana, né? Vocês não sabem o que vocês adoram. Então nunca houve da parte nem de Yeshua e nem das escrituras e nem da tradição judaica nenhum direcionamento para que os gentios buscassem a Deus de uma forma que não fosse uma forma judaica. Portanto, o Eterno, bendito seja Ele, revelou ao seu povo, por Moshe e pelos profetas nas escrituras sagradas, que a verdadeira revelação divina se encontra em patente desta fonte judaica. E isso é muito sério. Não obstante, vemos ao longo do desenvolvimento teológico o distanciamento da revelação original, da revelação da redenção expressa nas escrituras sagradas, a qual sua essência se dá no conceito judaico do Mashiach. Esses vídeos visam então a constatação das teses sobre a natureza de Yeshua HaMashiach e de tais elementos estranhos de redenção de proveniência externa, para que sejam identificados os conceitos doutrinários de que
alguma forma influenciam ainda hoje o pensamento teológico e que desviam a verdadeira percepção da natureza de Mashiach, expressa nas Escrituras Sagradas. Portanto, a revelação da natureza de Mashiach deve ser resgatada em nossos dias. Uma vez identificado desvios teológicos, podemos retornar ao foco das Escrituras e na tradição judaica, afastando todo elemento estranho do âmbito teológico que foi inserido e cristalizado ao longo dos últimos 2 milênios da nossa história. O distanciamento dos conceitos bíblicos e judaicos do período dos pais apostólicos. Existe claramente a percepção de mudança entre a época dos Talmidim de Yeshua, cujos escritos estão relatados principalmente nos livros e cartas do Segundo Testamento, e os escritos dos primeiros discípulos da fé de proveniência não judaica, no final do primeiro século e começo do segundo século, designados pelo cristianismo os pais apostólicos ou pais eclesiásticos. A fonte monoteísta judaica estava ainda presente no final do primeiro século e início do segundo século. E a ideia da redenção através de Mashiach, profetizado nas escrituras do Taná, estava se transformando. A observância dos mandamentos e a unidade do Eterno como um único Deus somente, bendito seja Ele, são destaques que estabelecerão os limites entre a fé judaica monoteísta e as ideias filosóficas que fervilhavam no período, as quais ameaçavam corromper a fé dos que haviam aderido à religião judaica de linha messiânica entre os gentios. E isso iria, de certa forma, influenciar a concepção da ideia da natureza de Mashiach e a sua redenção. Os pais apostólicos foram figuras que testemunharam o pensamento teológico desde o período mais remoto e mostra o desenvolvimento para a formação de uma nova religião, distinta de sua fonte judaica. Seus escritos chegaram até nós e representam, juntamente com os apócrifos, as fontes mais antigas do pensamento teológico, ritos, costumes das congregações gentílicas do segundo século até o início do terceiro século. Suas manifestações frequentemente são fragmentadas e mostram o desenvolvimento da visão teológica com constantes divergências de pensamento no período. Assim, não há um quadro completo e abrangente de artigos de fé, e as questões sobre a natureza de Mashiach não são muito abrangentes. Podemos enumerar os principais autores e obras desse período, final do primeiro século e início do segundo século. Clemente de Roma, ele foi o quarto bispo de Roma. Ele assumiu isso, segundo a tradição, por volta do ano de 88 e ficou até o ano de 97, ainda no primeiro século. E ele foi sucessor de Anacleto I. E segundo a tradição, ele foi discípulo de Shimon Kefa. É muito, abrindo aspas aqui, é muito estranho nós vemos pessoas que a tradição afirma serem discípulos dos Talmidim de Yeshua, mas os seus escritos eles não conferem esta afirmativa, porque o discípulo judeu de um mestre judeu, ele traz todo o conceito daquilo que ele aprendeu do seu mestre. E Shimon Kefa foi Talmid de Yeshua.
dois de matrizes judaicas. E nós vamos ver que esses primeiros gentios, mestres gentios, eles não absolutamente conseguem transmitir uma tradição judaica sólida, não conseguem transmitir o pensamento teológico judaico da época e conforme o seu mestre lhe passou. Então nós entendemos que este Talmud de Kefa, dito Talmud de Kefa, provavelmente tenha conhecido sim Shimon Kefa, tenha sido uma pessoa que sentou nos bancos e ouviu de Shimon Kefa, mas que foi influenciado também por uma série de pensamentos filosóficos de matriz grega, que acabou incorporando na teologia cristã do primeiro e do segundo século. O bispo de Roma, Clemente de Roma, ele foi o quarto bispo, já no ano de 88 a 97 do primeiro século. Ele escreveu 2 epístolas que hoje nós conseguimos ter em mãos. Um outro teólogo importante da época foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi o terceiro bispo de Antioquia, ou seja, ele foi o terceiro roche da Kehilá, já do primeiro para o segundo século. A tradição diz que ele nasceu no ano de 35 e foi martirizado em 110, ou seja, ele é bem no período da transição entre o primeiro e o segundo século. A tradição diz que ele foi discípulo de Yohanan, que foi discípulo de Yeshua, e também conheceu Rav Shaul. Ele escreveu 7 cartas. A mesma observação nós fazemos também para esse líder de Antioquia. Antioquia ficava na Síria, Provavelmente ele escutou os discípulos, mas não absorveu totalmente a sua teologia. Outro importante, ele também deixou 7 cartas que sobreviveram até os dias de hoje. Policarpo de Esmirna, ele nasceu em Esmirna, ou seja, na Ásia Menor. Ele, segundo a tradição, ele foi o líder da Kehilá de Esmirna, foi martirizado em fogueira, foi discípulo de Yohanan, nasceu em 69 e morreu em 155. Nós vamos ter alguns ditos de Policarpo bem interessante, porque ele vai defender a celebração da festa de Pessah no dia que a Torá estabelece, que é o 14 de Nissan, de 14 a 15 de Nissan. Barnabé de Alexandria, ele por volta do 110, e ele foi um líder importante, e ele era judeu helenista de Alexandria. Pastor de Hermes, também ele deixou um texto muito importante, e era cerca do século, no meados do segundo século, 150. Assim também como Papias, alguns fragmentos, não temos livros inteiros de Papias, mas tem alguns fragmentos também do meio do século, por volta de 140 a 150. E talvez o mais importante, o mais divulgado entre eles, é o de Daquê. O
o Didaquê. Algumas dessas literaturas foram adicionadas no cânon do Segundo Testamento, logo quando foi estabelecido, mas logo elas foram excluídas, principalmente o Didaquê. Contudo, as vertentes gentílicas estavam se distanciando da sua fonte judaica, mas ainda preservavam sinais da sua origem. Identificamos esse aspecto do pensamento de Hermas de Roma, onde observamos ainda o valor inerente dos mandamentos do Tanar. Nesta obra é destacada a supremacia do Eterno como soberano Criador Todo-Poderoso e único Deus. Nós estamos aqui no início do segundo século. Nós já conseguimos identificar esses aspectos judaicos ainda que permanecem no pensamento. Mais para frente nós não vamos identificar mais esse aspecto judaico. Bem como no cumprimento das mitzvot, com ênfase também na santidade. Vejamos o texto. Antes de tudo, crê que existe um só Deus que criou e organizou o universo, fazendo passar todas as coisas do não ser para o ser, que contém tudo e ele próprio não é contido por nada. A gente vê claramente aí conceitos judaicos bem fortes. Crê nele e teme-o, e temendo-o, ser continente. A gente vê também aqui aspectos de zelo, de reverência, de temor. Observa isso e afasta de ti todo o mal, para que sejas revestido de toda a virtude de justiça e viverás para Deus, se observares este mandamento. Veja bem, é um texto tipicamente judaico, mas escrito por um pai eclesiástico do segundo século. Então aqui nós começamos a identificar que nesse período ainda existia uma influência muito forte judaica, que foi se perdendo com o passar do tempo. Assim, nesse período a teologia dos pais apostólicos dava ênfase que o Eterno era único. Não existia ainda nenhuma concepção judaica de três pessoas. O Todo-Poderoso Criador e Governador do Universo, e tinha a soberania absoluta, sem compartilhar com supostas outras pessoas divinas, que serão introduzidas no pensamento teológico em período posterior. Esta ideia monoteísta provém puramente do Tanar, dos ensinos de Yeshua, dado aos seus Talmudim, que absolutamente eram judaicos. Irineu declara que Deus é um só, Pai, não criado, não gerado, invisível, uma única divindade, Criador do universo. Mais uma vez, nós vamos ver Irineu, que era do segundo século, início do segundo século, tinha a concepção de que o Eterno era um só Deus. Para esses líderes e escritores, o período da parúzia, ou seja, da volta de Mashiach, era iminente. Contudo, Barnabé se mostra bem inserido no pensamento judaico do período e nos conceitos judaicos que lhe foram passados. E estava de acordo com a ideia de que prevalece na teologia judaica até os dias de hoje, que Mashiach voltaria depois de 6.000 anos e reinaria na terra no 7º milênio, evidenciando a antiguidade desse pensamento judaico, que hoje os judeus acreditam, nós judeus acreditamos. Na verdade, nós temos a ideia de que nós hoje estamos no ano de 5.779.
mas com certeza não estaremos afirmando, né, literalmente essa data. Pode ser que haja alguns problemas, né, dessa contagem, mas é por volta disso. E é interessante que já no século II, Barnabé já pregava isso e ele escreveu isso na sua epístola. No entanto, já no período do início do segundo século, vemos elementos dogmáticos estranhos aos conceitos judaicos, em especial o que se refere à natureza de Mashiach, que se infiltra no meio do desenvolvimento teológico. As congregações agora de maioria gentílica e minoria de judeus helenistas e até pouquíssimos israelitas nativos, que pela perseguição foram obrigados a sair de Eretz Israel, sofriam fortes ataques de ideias sincréticas pagãs contra a essência da fé judaica. Essas ideias sincréticas eram uma fomentação de vários aspectos religiosos, teológicos, que criam um sincretismo religioso. Isso de procedência das nações, de procedência pagã, contra a essência da fé judaica, proveniente das escrituras e tradição judaica, bem como das fontes dos primeiros Talmidim de Yeshua, que passaram esses ensinos para a segunda geração de maioria gentílica, e estas foram corrompidas. O fazer discípulos consistia em uma prática e mandamento puramente judaico, em que a tradição das escolas e as interpretações da revelação das escrituras eram passadas. Assim, a figura do Shaliach de Yeshua, Shaliach é o enviado, né? Yeshua envia os seus Talmidim. Os que são reconhecidos Talmidim da primeira geração e os que fundaram congregações gentílicas como o Rav Shaul, apóstolo Paulo, tinham a primazia da interpretação e ensino bíblico, como também de tradição oral nas comunidades de fé. Portanto, trata-se de uma forma já utilizada na transmissão oral das leis e tradições judaicas das gerações, conforme relatada no próprio Talmud. Moshe recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Yehoshua. Yehoshua transmitiu aos anciãos. Os anciãos transmitiram aos profetas. E os profetas transmitiram-na aos homens da grande assembleia. Estes, os homens da grande assembleia, disseram 3 ditos: sejam prudentes no julgamento, formem muitos discípulos e ergam uma cerca para a Torá. Yossi ben Yozer de Seredá e Yossi ben Yohanan de Jerusalém receberam a tradição oral deles dos precedentes. Yossi ben Yozer de Sereda disse: que tua casa seja um local de reunião para os sábios. Sente-se no pó aos pés dele e beba sedento as tuas palavras. Pirkei Avot 1, de 1 a 4. Desta forma, as comunidades gentílicas fortificaram o protótipo judaico de sucessão doutrinária como forma de defesa e preservação dos ensinos e doutrina oral, oriunda em gerações na pessoa da nova autoridade gentílica nas comunidades de fé, a figura do bispo. Contudo, nesse formato, houve risco iminente que, de fato, ocorreu de se corrompendo o pensamento teológico da autoridade principal. Este desvio doutrinário poderia ser potencializado
e se espalhado em sua geração, como também ser influência de muito peso para as gerações futuras, alegando suposta contínua corrente teológica desde o período apostólico. Quando ocorre esse erro, não raro na história das congregações gentílicas, vemos a corrupção cada vez mais presente a partir do momento em que se distancia da sua fonte original judaica ao longo dos séculos, até se tornar o cristianismo. Uma nova religião, desvinculada da sua fonte original judaica, pois as primeiras sinagogas messiânicas eram reconhecidas de forma unânime como vertente ou ramo do próprio judaísmo. Esta foi também a fórmula que investiu de autoridade o bispo de Roma, uma vez que, segundo essa concepção, o próprio Yeshua teria escolhido Shimon Kefa para sua sucessão sobre os demais Talmidim. A tradição cristã, então, afirma que Shimon Kefa foi o primeiro bispo de Roma, na capital do império, em detrimento a Jerusalém, que ficou cada vez mais distante do centro do poder, outrora assim investido. Com efeito, os ditos sucessores de Shimon Kefa obtiveram em linha direta a autoridade dada pelo próprio Yeshua para a liderança de todas as igrejas. Esta suposta autoridade se vincula à capital do império, evidenciando a predominância gentílica em detrimento da fonte judaica proveniente do meio oriente das terras de Israel. A união desses bispos em concílios eclesiásticos estruturou e solidificou a trajetória de que se estabelecer uma nova ordem, a qual julgavam estar substituindo um sistema judaico arcaico e ultrapassado, o qual a revelação que supostamente chegou na agora formada Kehilá, ou denominada igreja, o suposto verdadeiro povo eleito de Deus. Contudo, no segundo século, ainda há alguns aspectos da fé genuína identificados. Temos como, por exemplo, de preservação dos ensinos doutrinários provenientes de gerações anteriores, o caso de Policarpo de Esmirna. Este foi o Talmid de Yohanan, como eu já comentei, que defendeu a mitzvah como o seu próprio mestre lhe transmitiu, se realmente ele foi discípulo de Yohanan. Do cumprimento das leis de Pessah na data estabelecida pela Torá. E combateu a ideia de estabelecer uma nova data de cumprimento da festa religiosa. Esta representa o centro do entendimento da redenção por Yeshua, dando indícios do surgimento de uma nova religião desvinculada do judaísmo, em que Eusébio, em sua obra História Eclesiástica, escreve sobre essa controvérsia. É importante ressaltar que no mês de Nissan, data judaica e bíblica para o Pessah, é estabelecida neste mês no dia 14, na lua cheia, e esta data sempre se encontra antes do equinócio de primavera. Assim, as igrejas ocidentais, já neste período, se mostravam tomando decisões contrárias ao estabelecimento pelas escrituras sagradas e utilizando como princípio, tendo necessariamente da celebração ocorrer após o equinócio de primavera, em oposição frontal com a data estabelecida pelas escrituras e observada pelos Yehudim. Então, já no segundo século, não havia escrúpulos
de determinar algo que estava contrário à própria Torá. Porque a Torá indica o dia 14 para o dia 15 para fazer a festa. E eles mudam a data sem nenhum escrúpulo. Decidiram então que a festa cristã da Páscoa deveria ser sempre celebrada no domingo e observada no mesmo dia em que todas as congregações, e que em cada ano o bispo de Roma deveria enviar cartas ditando a data da Páscoa. Aqui evidencia claramente que o objetivo deles era o desvinculamento com o povo judeu, com a celebração das festas do povo judeu. E existia também uma necessidade que todas as Kehilot cumprissem o mesmo estabelecido, e começando a dar força para o bispo de Roma, que mais para frente vai ser estabelecido como Papa. Irineu escreve sobre a defesa de Policarpo e mostra a diversidade das práticas que existiam até pelo menos o tempo do Papa Sisto I, cerca do ano de 120. No Concílio de Nicéia foi estabelecido oficialmente que todas as comunidades em todo o mundo deveriam seguir uma única e mesma data para a Páscoa, diferente do calendário bíblico utilizado pelos judeus messiânicos e demais comunidades judaicas em todo o mundo. Nos escritos da patrística do início do segundo século já existiam as tendências extremas pagãs e influências da filosofia grega. Contudo, nesse período, há relatos de comunidades orientais, como os imbionitas, que preservaram a identidade e a fé judaica conforme legado deixado pelos primeiros Talmidim de Yeshua. Os imbionitas eram um ramo judaico-messiânico que preservavam muitos elementos judaicos em sua liturgia e teologia. Segundo os especialistas, alguns se uniram aos essênios, que se tornaram mais conhecidos em nossos dias após os descobrimentos dos escritos do Mar Morto, no século XX. Ainda não existem muitos fragmentos relativos à literatura imbionita, nem muitos relatos a seu respeito. Há, no entanto, alguns relatos provenientes dos pais eclesiásticos que fizeram a eles forte oposição, o pouco que chegou até a atualidade, e que forneceram maiores detalhes de sua cosmovisão. Eles aguardavam o estabelecimento do reino dos céus e retorno de Yeshua no final dos tempos. Era destacado o cumprimento estrito das mitzvot da Torá. E uma das linhas de pensamento imbionita acreditava que as mitzvot e sua observância eram tanto para os Yehudim como também para os não-judeus, de todas as nações que adentravam na aliança que fez o Eterno com Israel através de Yeshua HaMashiach. A outra linha de pensamento imbionita acreditava que o cumprimento de todas as mitzvot da Torá somente eram aplicadas aos Yehudim. A obra de Pseudo Clemente relata um pouco de sua visão de Mashiach como principal profeta, um novo Moshe com sua natureza humana, nascido de união entre Yosef e Miriam, seus pais biológicos. Muitos alegavam sua filiação divina, dada somente na ocasião de seu mikveh, e negavam a pré-existência de Mashiach na eternidade, ou seja, ele se tornou o Mashiach quando ele desceu as águas na ocasião que ele se encontrou com Yohanan. Era um tipo de pensamento. Ele recebe o Ruach HaKodesh e ali ele se torna, ou evidencia como um Mashiach.
Em geral, os embionitas acreditavam que o centro da redenção estaria destacado não no seu sacrifício e ressurreição, mas com mais ênfase no retorno e no estabelecimento do reino de Deus no período do milênio. Este ramo judaico messiânico desapareceu em sua estrutura original e existem relatos de sua existência até o século VI da nossa era. Nesse período nós vamos ver um conceito, o conceito de Mashiach, de natureza de Mashiach, sendo influenciado fortemente pelos grupos gnósticos, muito presentes no primeiro século e também no segundo século. A doutrina de um só Deus, Criador, único, poderoso, provém das Escrituras Sagradas, que são judaicas e representam a proteção contra o politeísmo pagão e místico que estava ameaçando e se infiltrando na doutrina de fé na vinda do primeiro século. O gnosticismo já estava presente neste período e o Shaliach Yohanan já dá indícios desta ameaça nos seus escritos. Vejamos bem, veja que Yohanan escreve na sua carta: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anti-Mashiach, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O gnosticismo, segundo Eusébio, iniciou-se entre seitas judaicas, contudo, é sabido que é proveniente das religiões dualistas da Pérsia e Babilônia, e que entrou em contato com a filosofia grega e tomou o corpo, se desenvolveu a partir de conceitos diversos. Ele se infiltrou no contexto de linha messiânica, contendo múltiplos elementos, pois se tratava de um sistema sincrético que combinava as correntes de pensamentos, muitas vezes opostos entre si. O gnosticismo em geral repudiava todo o elemento teológico judaico, com exceção de alguns ramos de origem judaica. Nós vamos ver que o gnóstico, ele cria que o gnosticismo cristão, ele cria que o Yeshua não tinha vindo em carne, porque ele acreditava que a matéria é má e o espírito é bom, e que a matéria segurava o espírito, e o homem seria liberto verdadeiramente, ou seja, seria salvo através do conhecimento. Então ele recebia um tipo de uma revelação, né? Gnosis no grego, né? que vem a ser o conhecimento, e através desse conhecimento ele teria a libertação da matéria que é má. Então nós vamos ver ramos do gnosticismo diversos. Uns acreditavam que
já que o corpo é mau e o espírito é bom, nós podemos fazer o que a gente quiser com o corpo, né? Então virou uma promiscuidade desse lado. Só o interno é bom, então, né? Não teria problema. Agora, uma outra linha já é ascética, né? Seria aquele gnosticismo que fazia com que o corpo tivesse que fazer penitência. Autoflagelo. E isso foi absorvido pelo cristianismo medieval, onde as pessoas se autoflagelavam, né? E de uma certa forma até os dias de hoje, porque no imaginário religioso, né, também existe aquele entendimento de que a pessoa precisa fazer o jejum para um tipo de autoflagelo, para chamar a atenção do Eterno. E isso provém do quê? Desse tipo de pensamento teológico. A Bíblia não diz isso, né? A tradição judaica não diz em autopenitência. Muito pelo contrário, né? As festas são festas para comer à vontade, ficar feliz, né? Não existe essa questão. E existe aquele equilíbrio de necessidade também de uma vivência física e não só espiritual. O Yohanan vai falar, o espírito que vem de Deus é aquele que confessa que Yeshua vem em carne. Porque já no primeiro século, que Yohanan provavelmente morreu ali no ano 100, segundo a tradição, né? Então já ali em 90, 80, nós já tínhamos uma corrupção do pensamento teológico cristão. Já era cristão naquela época. E assim a essência do pensamento gnóstico é de natureza dualista, em contraste entre as esferas terrenas que são inferiores e as espirituais que são superiores, relacionadas entre o bem e o mal. O neoplatonismo tem muito em comum ao sistema gnóstico, pois afirma que o homem se desprendeu em queda do mundo, da luz, e se tornou cativo no mundo material. E a salvação consistia no retorno ao mundo espiritual, se desprendendo da matéria. Nós vamos ver também um exemplo de gnosticismo cristão, o livro apócrifo de Judas, que foi recentemente descoberto, no final do século XX, e já está traduzido inclusive em português, que mostra que Judas Iscariotes, segundo o pensamento desse livro, né, que leva o seu nome, como se ele mesmo tivesse escrito, que ele foi o maior dos discípulos de Yeshua. Por quê? Porque ele traiu. Traindo Yeshua, ele possibilitou que Yeshua tivesse liberdade do seu corpo mau, né? Que Yeshua mesmo, conhecendo ele, segundo o livro, escolheu Judas, porque Judas era o mais elevado e que ele poderia fazer esse trabalho que nenhum outro poderia ter feito. Vê como existe a inversão de valores, né? Um desvio teológico, um desvio doutrinário, ele muda o que é bom, passa a ser ruim, o que é ruim passa a ser bom. O conceito messiânico do gnosticismo era original. O Messias exercia papel de transmissor do conhecimento e sabedoria para a salvação. E isso também nós vamos ver incorporado na teologia cristã, que aqui a pessoa era salva pelo conhecimento. E de uma certa forma, na igreja medieval, aquele que não tinha um conhecimento correto, né, que era determinado pela cúpula da igreja, né, ele não tinha salvação. Ele estava desvinculado da igreja. Quem está fora da igreja não tem salvação. E ia para a fogueira. Hoje a pessoa que não crê numa doutrina estabelecida, ele também está fora da salvação.
É isso aí. Ah, você não crê na Trindade? Ah, então você não é salvo. Mas a gente precisa crer na Trindade para ser salvo? Por acaso, crer, ter o conhecimento de um dogma cristão vai trazer a salvação? Não! O que traz a salvação é a graça de Deus. E não esse conhecimento. Mas o que a gente não pode esquecer é que muitas coisas da Igreja Católica estão muito presentes na Igreja Evangélica. Agora... É a mãe das filhas, né? Está muito presente. Mas não vamos falar em salvação, não, porque eu creio que muitos aí são nossos irmãos, se não for a maioria. Né? Não tem a ver com salvação. Tem que haver um erro teológico. E tem que ser modificado. Por quê? Porque acabou herdando. E aqui a gente começou, quem não estava bem no comecinho do estudo, depois eu vou editar essa parte, nós pegamos alguns pais eclesiásticos do primeiro século e começo do segundo século, que eles criam em um só Deus, Clemente de Roma, né? Pegamos textos dele, né? Dizendo que existe um só Deus, né? Mandamentos, temos que cumprir os mandamentos, coisa que a gente não vai ver no segundo, terceiro século, já acabou isso. Aí já vamos ver 3 pessoas, já vamos ver, né, Yeshua sempre relacionado à questão da ser o Criador também. Então são coisas que vão se afastando da originalidade. Daí chega num período da Idade Média, né, a gente vai ver uma teologia totalmente desvinculada da sua fonte original. No período da Reforma, houve sim uma série de resgate de coisas muito importantes. A gente não pode tirar o mérito, mas não foi completo. Centralização na questão da salvação pela graça, e isso já acontecia desde Abraão, né? Romanos diz isso fala. Né? Oi? Essas escrituras traduzidas para... Escrituras traduzidas em todos os idiomas, apesar das traduções mal feitas, mas a essência está ali, né? Porque antes a pessoa não tinha condições de entender as coisas das escrituras, porque dependiam de uma cosmovisão pagã, totalmente desvinculada. Eles falavam aquilo que eles queriam. Então a reforma protestante foi muitíssimo importante, né? As imagens de escultura foram abolidas, né? A intercessão através de santos foi abolido. Então muitas coisas muito interessantes aconteceram, mas ainda a Torá está distante, as festas estão distante, o dia de sábado está distante, né? O antissemitismo presente, né? Essa repulsa com o judaísmo, repulsa com a importância da originalidade das escrituras, das fontes judaicas, ainda permanece. Talvez uma onda agora com o judaísmo messiânico, que está retornando aquilo que de repente não foi conseguido fazer anteriormente. Retornar para o judaísmo, retornar para uma fonte judaica, tendo Mashiach como verdadeiramente ele é, que é um judeu. Nós estamos ainda no segundo século. Ainda estamos no segundo século. E essa congregação gentílica, ela está sendo perseguida. Muito perseguida. Então a gente não pode esquecer que mesmo esses irmãos que estão começando a formular questões teológicas, dogmas teológicos, desvinculados da sua fonte original, eles mantêm ainda uma essência de verdade, de Deus, Criador, Yeshua, o Mashiach, e eles defendem isso dentro do Coliseu.
Eles defendem isso tudo diante de leões, gente. Prova de fogo mesmo. O conceito messiânico no gnosticismo era original. O Messias exercia papel de transmissor do conhecimento da sabedoria e da salvação. Ele se origina de um dos aeons mais elevados da sua tarefa é restaurar o pleroma, que seria o aeons e o pleroma. Na mitologia gnóstica, aeons ele refere-se a cada uma das entidades divinas emanadas do Ser Supremo. E pleroma é a realidade espiritual suprema e complexa onde habita o desconhecido e inatingível Deus. O conceito messiânico no gnosticismo era original. O Messias exercia papel de transmissor do conhecimento e sabedoria para a salvação. Ele se origina de um dos aeons mais elevados e a sua tarefa era restaurar o pleroma. Ou seja, Yeshua era um tipo de uma divindade que existia no pleroma e ele foi enviado à Terra para resgatar, para trazer, né, o conhecimento da sabedoria para a salvação de alguns. É interessante o seguinte, né, que segundo a visão do gnosticismo, tá, o Deus do Primeiro Testamento foi um aeon que se desligou. Você vê? E olha só que interessante. E o mundo se tornou realidade por causa de um defeito deste aeon. E esse aeon é o Deus de Israel. E quando vem Yeshua, ele vem para arrumar aquilo que o outro... Consertar aquilo que o outro... Então nós vamos ter dois deuses, um mau e um bonzinho, que é o Deus da ira e o Deus da misericórdia. E isso incorporou num pensamento teológico cristão, de uma certa forma. Nós hoje estamos na graça, antes era a lei. A lei é má, a lei mata, a lei faz, condena. O Deus da lei é ruim. Deus. Vem da onde isso aí? Que essas coisas elas continuam. Houve essa ideia de uma certa forma lá no segundo século e tá reproduzindo aqui, mesmo que o idealizador que fez isso, entendeu? Ele era um cristão, ele jamais ia entender Deus mal, entende? Ele não ia entender, mas a ideia ela acaba também se reproduzindo até hoje, mesmo sem querer, entende? É aquela coisa, um historiador bem importante francês, ele falou que as mentalidades é o que mais demora a mudar. Então são muitas gerações e a mentalidade continua a mesma, sem entender de onde vem. Somente os homens que tinham entrada na seita, pois acreditavam que somente os homens seriam remidos. As mulheres não. As mulheres não. Ah, tá, mas a gente tem que ver que não são todos os tipos de gnosticismo. Existem vários tipos de gnosticismo. Porque a gente vai ter pensamento gnóstico judaico, a gente vai ter pensamento judaico, gnóstico que veio da Babilônia. Isso aí é um sincretismo religioso que acabou atingindo também o cristianismo. E alguns teólogos vão afirmar que aquele que aparece lá em Atos, que Pedro vai, aquele mágico, como é que chama ele? Simão? Simão Mágico, seria um gnóstico. Seria um gnóstico. E ele pede para Pedro, eu te pago para você mandar o Espírito Santo. Ele queria também exercer poderes, né, para poder manipular o povo. E essa teoria de hierarquia dos aeons, que descia de um Deus supremo, incognoscível, superior ao demiurgo inferior, era por eles identificado como o citado nas escrituras judaicas, pois era o criador da esfera material, como eu disse para vocês. O Mashiach, para os gnósticos messiânicos, então proporcionava a salvação
através da percepção e compreensão mística, obtendo a sabedoria exótica dada aos chamados homens pneumáticos. Homens pneumáticos vem de pneu, vem de espírito em grego. Os homens espirituais. Então nós vamos ter castas, tipo de castas. Pessoas que foram designadas para a salvação e outras que não foram designadas. Umas que vão receber esse conhecimento para a salvação e as outras que não vão. Isso aí lembra o quê? Predestinação calvinista. Então as coisas se repetem. É isso. As coisas se repetem. Os homens pneumáticos recebiam o poder necessário para atingir o pleroma. Os homens chamados materialistas não obtêm esta compreensão e por isso eram incapazes de receber e atingir o nível espiritual do pleroma. Portanto, diferentemente do que se diz às Escrituras, no gnosticismo o sacrifício de Mashiach não tinha nenhuma importância, mas sua principal obra era iluminar o homem para receber a sabedoria, dando-lhe força interior através de mistérios e ritos sagrados, sendo os principais o batismo e a ceia. Que esses dois elementos se ligam mais na questão mística, né? O batismo é algo espiritual, mas que envolve a materialização da fé, né? E a ceia, né? Cristã também, né? Que ela vai se transformar na carne, né? Do Messias, no sangue do Messias. Então, esses seriam mistérios, ou seja, ritos místicos que trazem um conhecimento e que trazem algo a mais. Então, esse tipo de rito, ele era muito mais enfatizado como em sua importância do que o próprio sacrifício de Mashiach. Por quê? Porque a base de salvação deles seria o conhecimento e não a questão expiação, porque está desvinculado com a questão do templo. Começa a se desvincular tudo que é judaico, né, gente? Daí começou a influenciar não só o cristianismo que estava começando, o judaísmo, né? Religiões da Babilônia. Então nós vamos ver aqui, logo no começo, a gente vê que o sacrifício de Yeshua, quando a gente pensa em sacrifício de Yeshua, a gente pensa já num esquema, num sistema judaico, porque o sacrifício de Yeshua era o que era feito no templo. Da mesma forma que a gente olhava para o templo, a gente via o Mashiach. Então isso é judaico. Agora, quando a gente vê a questão do conhecimento, já envolve filosofia. Você precisa fazer um certo rito para que você consiga ser salvo. Ou ter um resultado. Você precisa estar ligado à igreja para você ter salvação. Então já não é mais o sacrifício de Yeshua, é estar unido a alguma coisa. É uma mistura, né? É uma coisa que, quando a gente começa a estudar essas coisas lá do primeiro, segundo século, a gente começa a identificar, né? Os desvios são grandes, gente. São desvios grandes, né? E tudo isso porque se desvinculou do judaísmo. E se tivesse continuado no judaísmo, né? Continuava com a ideia do que Yeshua passou, do que os Talmidim passaram. Nos livros, estão nos documentos, né? Isso mesmo. Tipo, chega ao ponto do certo, errado. Eu vejo assim, pessoas fazendo assim, não quero escutar. Bem assim. Não quero escutar porque se eu escutar eu vou ter que mudar, então eu não quero nem escutar. Deixa quieto. Eu não sei quem trouxe a gente não convence as pessoas. Não. Pelo contrário, é fácil. Que coisa, né? Depende. Tem que também. vir assim de dentro. O Lua mesmo tem que dar tocada e dar aquela sede na pessoa, a pessoa quer saber. Porque às vezes é uma coisa intocada, né? Eles constroem uma fé
Então, ela está muito bem guardadinha. A ferida, né? Nada pode ferir aqui. Eu tenho que proteger isso aqui. Então, por isso eu não posso escutar nada que possa atingir. Porque se atingir, destruir, o que vai ser de mim? Perde a identidade. O que vai ser de mim? Meu Deus do céu, eu vou virar o quê? Né? Vou largar Deus? Eu não posso largar Deus. Isso aqui é o que eu tenho como Deus. E saber que Deus é muito maior, né? A pessoa não vai largar por causa de um sistema, né? Difícil. Os gnósticos acreditavam que o Aeon, chamado de Espírito Messias, não se encarnava porque a matéria é corrupta e afirmavam que o seu suposto corpo humano seria fantasmagórico e a sua obra foi como uma simulação. Outros acreditavam que o seu espírito possuía um corpo físico na ocasião do seu mikve e consagração no Jordão. E o abandonou antes da sua morte. Corpo? O espírito abandonou o corpo, mas se o espírito abandona o corpo morre, né? Vai sofrer só Cai do lado. aí, eu tô fora. Cai do lado. Mais ou menos assim. Ou então que o espírito do Messias tomou um homem que já tinha um outro espírito, né? Entendi. E depois quando saiu aquele homem, coitado, acabou morrendo. O corpo Né? suportou 2 espíritos. Cada corpo Isso tem um aí, espírito. isso aí se estuda em faculdade de teologia. Estuda. Isso é verdade. Só que Estuda. não cai a ficha, eu acho. Não cai. Por essa razão que Yohanan escreve em sua carta e destaca que Yeshua veio em carne, como citado acima. Os principais gnósticos foram Valentino na Síria, de influência oriental, Basiledes do Egito, com o gnosticismo da filosofia grega, e Marcion de Sinope. Esse cara fez um estrago. O qual foi um dos mais proeminentes disseminadores do gnosticismo no meio cristão do 2º e 3º século. Depois que ele morreu, ainda durou mais de 100 anos a congregação, as várias congregações dele. Ele disseminou uma heresia, né, gnóstica que foi muito forte e provocou escritos patrísticos contra aquilo que ele... A tese dele. Mas daí quando os pais, aí já são os pais apologéticos, começaram a escrever contra o que esses hereges estavam formulando, porque ganhava muita gente, né? Começou a se infiltrar quem cria em Yeshua, dentro dos gentios, e as pessoas acreditavam naquilo. E eram milhões de pessoas começando a crer nessa forma. Então eles começaram a escrever, pegando as escrituras e tal, para combater aquilo que eles estavam pregando. E quando eles estavam tentando combater, eles formularam muitas outras heresias também, porque eles não buscavam somente nas escrituras, mas eles buscavam na filosofia. Então eles acabaram desenvolvendo, por exemplo, cristologia, né? Desenvolvendo uma série de coisas. Em vez de buscar na fonte judaica, eles buscaram na filosofia. Daí eles, Marcion de Sinope, o qual foi um dos mais proeminentes disseminadores do gnosticismo no meio cristão do 2º e 3º século. Marcion tinha fortes tendências gnósticas em sua teologia, contudo, seu sistema tinha muitos aspectos originais dele mesmo. Tá? Ele procurou reorganizar o cristianismo nascente, eliminando todos os elementos judaicos. Aí a gente vai ver um dos primeiros que vão começar a ter um sentimento antissemita, né? Anti-judaico. Eliminando os elementos judaicos ainda predominantes em meados do 2º século. Então, 250 Shabat, festa judaica, né? A natureza de Mashiach para Marcion era explicada com flagrantes contradições. Ele afirmava que o Mashiach era Deus diferente do demiurgo criador, segundo ele identificado no Primeiro Testamento. Tá? Então ele que identificou o demiurgo, né,
que é o Criador, que era o Deus do Tanar, né, segundo ele, né, era diferente do Messias, do Novo Testamento. E proclamou a mensagem divina e se manifestou na terra em forma de figura fantasmagórica, que é o Mashiach, segundo ele. Sua cristologia é identificada por alguns estudiosos tendo elementos do docetismo. Contudo, defende a redenção de Yeshua através do seu sacrifício expiatório, contradizendo tanto uma visão docética como também, neste aspecto, se distinguia dos gnósticos. Irineu relata esta contradição em sua obra. A obra é Diversos Aerases. Como poderia ter ele sido crucificado e como poderia sangue e água ter jorrado do seu ser transpassado se não era verdadeiramente homem, mas apenas ter aparência? Assim ele argumenta. Valentino pregou em Roma entre os anos de 135 a 160 e sistematizou a apresentação clássica do gnosticismo cristão. O conflito com os gnósticos, a crença na criação divina e na doutrina de Deus, ocupou lugar central na tradição teológica do período. Irineu escreveu sua obra a Diversos Aéreses contra os gnósticos e Epideixes, que apresenta doutrinas elementares da tradição supostamente apostólica. A maior parte da literatura gnóstica foi perdida. Contudo, em 1946 foram encontradas na vila de Hag Hammadi, no Egito, um vaso selado com 13 códices de papiro envolvidos em couro. Esses incluem 52 tratados gnósticos, Corpus Hermeticum, uma obra sincrética religiosa do segundo século e partes da obra de Platão, a República. Obras famosas do gnosticismo cristão compreende nos escritos Evangelho de Tomé, nós temos ele inclusive em português, hein? O Evangelho de Filipe, o Tratado de Tiago e Pedro, os Atos dos 12 Apóstolos, o Tratado da Ressurreição, o Tratado Tripartite e 3 edições do Apócrifo de João. Recentemente foi encontrado em El Minia, no Egito, e publicado em 2006, 26 páginas do papiro escrito em copta, com bordas de couro do Evangelho de Judas Iscariotes, qual eu já comentei aqui, obra gnóstica de meados do século II.